A indústria do petróleo responde por cerca de 70% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Em tempos de mudanças climáticas, de aquecimento global e de grandes preocupações ambientais, a corrida por combustíveis limpos e fontes de energias renováveis ganha cada vez mais força. Será que estamos vivendo o começo do fim da era do petróleo? Ou será que essa fonte de energia terá resiliência para perdurar por anos? Vamos ver o que nos responde o professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, João Monerá. Professor, bem-vindo ao Cidadania de forma remota. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Marcelo. É um prazer é meu de estar aqui com vocês e discutir um assunto tão relevante como esse. Então, essa transição de fontes de energia que nós estamos vivendo, nós temos um aumento da participação de biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia, mas a produção de petróleo continua subindo. Na sua perspectiva, qual é o futuro desse mercado energético? Será que a gente vai viver essa transição, vamos dizer, até 2050? O que o senhor acha? Cada ano que passa, a gente tem projeções, né? A gente tem muitas projeções e dizer uma data, né? Se a gente pegar uma data fixa e responder isso, 2050 não teremos mais 0% de petróleo produzido e processado. É complicado, né? O que a gente sabe hoje em dia é que a gente está vivendo uma transição. E o quão rápido vai ser essa transição energética é o que determina aí quando a gente de fato vai se ver livre do petróleo. Mas quando a gente fala dessa forma, a gente a civilização parece de certa forma até uma ingratidão a uma indústria que gera tanto emprego e que foi a grande responsável aí no último século pelo desenvolvimento, né? Porque a gente fala transição, Marcelo, justamente porque se a gente olhar para o mundo hoje em dia, como você mesmo falou, a gente tem um crescente aumento de energias renováveis. E você também falou, mas a gente tem um crescente aumento da produção de petróleo. Mas, ué, isso não faz sentido. Se uma coisa vem para substituir a outra, mas não é bem assim, né? Porque, vamos lá, se a gente, para a gente entender isso, a gente tem que entender que tem cada vez mais pessoas e a demanda per capita de energia também é cada vez maior, mesmo com os ganhos de eficiência que a gente tem aí em eletrodomésticos, em carros e no transporte, ainda assim a gente tem uma vida cada vez mais confortável, em média, e por esse motivo a gente, em média, tem consumido cada vez mais energia. Então, se a gente olhar para o mundo, Marcelo, a gente tem assim perto de 70% da energia global dependendo de fontes não renováveis. No Brasil, esse número já é melhor. Então, está aí até uma parte da resposta, né? No Brasil, a gente está avançado nessa transição. A gente já tem quase 50% da matriz vindo de fontes limpas. Mas então, a palavra é transição, porque a gente gradualmente tem que mudar dessas fontes, seja o petróleo, seja o gás natural e o carvão, para fontes mais limpas. E aí tem uma multitude de fontes, né? E só que não pode fazer isso de um dia para a noite, porque, vamos dizer, se a gente tem 50% vindo de matriz renovável, a gente não pode chegar lá e falar, não, agora a gente vai usar só renovável, porque a gente vai. É como se a gente obrigasse cada brasileiro, brasileira, a deixar metade da casa sem luz, né? Uma analogia boa é essa. Então, é um problema mais complexo do que uma simples substituição. Agora, a gente tem esses vários combustíveis alternativos, como você colocou, hidrogênio, biocombustíveis, outros metais que podem também servir como fonte de energia. Na sua opinião, ou dentro da sua área de conhecimento, qual dessas fontes deve liderar essa transição? Essa é uma pergunta muito boa, Marcelo, porque a resposta até parece com a primeira, mas é o seguinte: tem coisas, tem certas vantagens competitivas de cada tipo dessas energias quando a gente olha.
essa transição, né? Então, como a gente falou, o petróleo não vai acabar do dia para a noite. Se não vai acabar do dia para a noite, a gente tem uma coisa, tem que ter alguma coisa que faça nossos carros, por exemplo, funcionarem de maneira mais limpa. Então, a gente já tem aqui, a gente é protagonista no Brasil desde a década de 70 o etanol, né? E a gente aí vê uma indústria pujante, crescente, com uma expressão, e todo mundo aqui, quase todo brasileiro que possui carro, possui algum carro flex. Então, vocês vejam que isso já é um grande avanço, né? Então, você utiliza uma infraestrutura criada por petróleo utilizando um combustível que tem uma intensidade de carbono, tem uma emissão, é muito melhor para o meio ambiente, né? Mas aí você me pergunta, hidrogênio, hidrogênio é a bola da vez, né? O hidrogênio ele tem vários usos hoje em dia. A gente já usa muito hidrogênio, inclusive o hidrogênio é utilizado para produzir um diesel mais limpo, derivados mais limpos, porque lá quando o petróleo chega na refinaria, né, ele passa por uma série de processos, né, químicos, é como fazer um bolo, né? A refinaria a gente brinca que ela tem uma dieta, que nem uma pessoa. Então ela recebe lá aqueles óleos e processa para gerar a nossa gasolina, o nosso diesel, o nosso querosene. E um dos processos é um processo que chama hidrotratamento, hidro de hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio ele é utilizado para retirar componentes do petróleo que vêm lá junto com o petróleo que fazem mal ao meio ambiente, como o nitrogênio, o enxofre. Então, veja que já é uma coisa que tem uma utilização para combustível. Também é largamente utilizado para fazer fertilizante. Então, por isso tem se falado tanto de hidrogênio verde, né? Porque a gente sempre discute e fica com esse negócio do carro movido a hidrogênio, do avião movido a hidrogênio. Isso é importante, tá? Não estou negando, mas o hidrogênio tem um papel imediato em produzir derivados mais limpos, em produzir fertilizantes que impactam enormemente nas emissões aí, de CO2 no mundo mais limpos. Então, esse é outra vertente, né? E a gente tem aí um potencial enorme de geração de hidrogênio verde no Brasil, né? Porque o hidrogênio a gente tem uma paleta de cores de hidrogênio, mas isso aqui então a gente classifica o hidrogênio com cores. Então a gente tem hidrogênio verde, a gente tem hidrogênio azul, e o hidrogênio mais tradicional, que é utilizado para esse processo que eu acabei de falar lá da refinaria, é o hidrogênio cinza, que vem do gás natural. Mas veja só, a gente tem um país que a gente tem um potencial hidroelétrico, um potencial de solar e eólico enorme. Você pode produzir hidrogênio a partir disso. E aí você pode usar esse hidrogênio para produzir derivados mais limpos, sejam de biocombustíveis, que já vou falar, seja do próprio petróleo. Isso está sendo feito de maneira concreta em vários locais, tá, do mundo, a utilização de hidrogênio verde para hidrorefino. E aí a sua pergunta sobre também os metais, né, da Sim. eletrificação. A eletrificação aqui no Brasil, a gente sabe, né, que quando a gente tem uma grande demanda de energia aqui no Brasil, a gente acaba ligando as térmicas, né, que para o leigo, né, as térmicas é um lugar onde a gente queima alguma coisa para gerar energia, queima de uma maneira controlada, abaixa as emissões, mas ainda assim, a gente está queimando alguma coisa, né? Que pode ser, inclusive, matéria-prima biocombustível, né? Alguns locais termoelétricas no norte, a gente utiliza biodiesel, por exemplo, que aí é uma maneira de se mitigar as emissões aí de carbono. Mas a eletrificação, ela é uma solução que a energia elétrica tem que vir de algum lugar, né? Você concorda? O Sim, seu claro. carro vai ser um carro elétrico, ele vai ter que vir, a energia vai ter que vir de algum lugar. E aí essa energia, o quão limpa é essa energia, depende da sua matriz. Então aqui no Brasil, como eu falei, a gente tem uma matriz muito limpa. Mas tem outro problema. A energia, imagina que é caro quando a gente liga o ar-condicionado, não é? E tem apagão em algumas cidades, aumenta muito a demanda. Imagina a gente trocar a frota de um dia para a noite para toda a frota eletrificada. Fora os problemas, como você mesmo citou aí no início, de como é feita essa mineração desses metais, né? Então, para veículos leves, talvez híbridos plug-in
sejam excelentes opções no Brasil, utilizando biocombustível, a gente pode depois falar mais disso, mas tem um problema que não é resolvido pela eletrificação, que é o seguinte: aviação e combustível marítimo é uma coisa diferente, né? O carro a gente usa, a gente está pouco preocupado quanto de carga a gente coloca ali no carro quando a gente vai levar uma carona. Mas quando a gente vai pegar um avião, o peso do combustível ele influencia diretamente no preço da passagem que você paga, né? O peso e o preço, as duas coisas. Então, peso também influencia. E o Navio, a peso mesma coisa. de uma bateria é bem superior ao peso de um combustível líquido, né? É fácil entender, né? Você falou, a bateria é feita de quê? Metal, né? Sim. Então, se a gente pegar aqui um óleo vegetal e um metal, e pegar o mesmo volume, né? O Os pesos vão ser espectador vai ver diferentes. que vão ser diferentes, exatamente. Professor, Então, pode dizer, pode falar. desculpe interromper, mas é porque você estava comentando sobre esses diferentes hidrogênios, né? O hidrogênio cinza, o hidrogênio azul, o hidrogênio verde, que é aquele que ele é produzido assim, dentro do seu ciclo de vida, né? Do ciclo de produção dele, ele é produzido de uma forma menos agressiva ao meio ambiente, com menos emissão de gases de efeito estufa e outros prejuízos ao meio ambiente. E a indústria do petróleo também, dentro de todo esse contexto que a gente está trazendo aqui, de preocupações ambientais, mudanças climáticas, ela vem num processo de descarbonização da produção de petróleo. Eu penso que aqui a gente tem um cenário que é pouco conhecido e que vale também uma boa explicação. Como é que está sendo feito esse processo de descarbonização da indústria petrolífera, né? Que para os leigos parece, calma, é quase contraditório a gente pensar na indústria que produz tanto CO2, gás de efeito estufa, se descarbonizando. Queria que você explicasse para a gente. Então, nessa lógica da transição, né, a gente pode produzir petróleo e para produzir petróleo a gente gasta energia também, né, para trazer lá de baixo o petróleo até a plataforma, da plataforma para a refinaria, operar a plataforma e operar a refinaria tem um custo energético. E se você utilizar energia limpa para isso, você emite menos o barril que você produziu. Então, por exemplo, se ao invés de eu queimar na caldeira de uma plataforma de petróleo um combustível, eu puder ter uma geração de energia eólica offshore, né, que tem se discutido muito no Rio Grande do Norte, acoplada e eu aquecer com energia, por exemplo, elétrica limpa essa plataforma, eu estou produzir o petróleo, que depois vai ser utilizado para gerar derivados, mas nesse processo de produção eu deixei de queimar algum combustível, deixei de utilizar algum combustível, deixei de utilizar a energia de um gerador, ao invés disso, eu utilizei energia limpa, né? E só um adendo, né? O hidrogênio verde, Marcelo, ele tem essa nome verde, né? E a gente sempre vincula coisa mais limpa, mas no cenário de hidrogênio hoje em dia, quando a gente fala hidrogênio verde, é muito específico, Marcelo. É hidrogênio que vem de eletrólise da água, que vem de energia solar ou eólica. Aí, por exemplo, o hidrogênio que vem de um biocombustível, por exemplo, ele tem uma outra cor, tá? Mas o entendimento no setor do offshore, né, do upstream, né, onde está a plataforma, quando a gente fala de descarbonização, é isso, a gente mitigar as emissões que a gente geraria pelo próprio processo de ali produção do petróleo, né? Na refinaria, a mesma coisa. A gente pode, por exemplo, diminuir a emissão de gases de efeito estufas e poluentes, utilizando, por exemplo, energia renovável para alguns processos que precisam de energia, né? A gente tem processos na refinaria que liberam energia e tem processos que precisam de energia. Se nesses processos que a gente precisa de energia, a gente utiliza energia renovável, a gente diminui a emissão de CO2 por
derivado produzido e, por consequência, né, a gente cria essa palavra aí que parece um nonsense, que é esse termo, né, descarbonização da indústria de petróleo. Mas não, como você vê, não é tão complicado assim de entender. E falando sobre os biocombustíveis, como é que está a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira hoje? Olha, o Brasil, sem dúvida, é um dos países que é mais competitivo no que diz respeito a biocombustível, né? Nós somos o segundo maior produtor de biodiesel e o segundo maior produtor de etanol também, só perdendo para os Estados Unidos. Recentemente, né, tem um programa liderado aí pelo MME e o Conselho Nacional de Política Energética, né, o Combustível do Futuro. A gente está indo ainda mais à frente. A gente está começando a olhar, como você falou, hidrogênio, começando a olhar de biocombustível, por exemplo, a partir de etanol. A gente está olhando também bioquerosene e combustível marítimo renovável, que, como eu falei, são coisas assim que, esses sim, talvez sejam mais perenes até do que os outros. Apesar do que, no papel de descarbonização a curto prazo, o etanol e o biodiesel têm muito a contribuir e tem muito desenvolvimento tecnológico ainda acontecendo, né? No etanol a gente tem o etanol de segunda geração, no biodiesel a gente tem produtos cada vez melhores em termos de propriedade de fluxo a frio, em termos de estabilidade de oxidação, ou seja, qualidade melhor do produto, né? E do etanol, por exemplo, outras fontes de produção de etanol. Então, nesse cenário, o Brasil tem uma grande oportunidade, que é o seguinte: a gente pode escolher, por exemplo, ir para o híbrido, porque aqui no Brasil a gente tem uma situação onde a indústria de biocombustíveis, ela trabalha como um todo, ela trabalha em harmonia com um setor que é muito forte aqui no Brasil, que é o setor agrícola, né? O setor agro. E então a gente é muito competitivo no setor agro internacionalmente, e como subproduto dessa produção, né, a gente também tem a produção de biocombustível, que para a sociedade brasileira é importantíssimo, porque a gente tem um combustível que é mais limpo, num preço competitivo com os combustíveis fósseis, o que faz, por exemplo, a nossa matriz já ser tão mais limpa do que a média do mundo. E aí, agora, eu falei muito que a gente tem muito, a gente é pioneiro em biodiesel e etanol, né? Então a gente teve lá na década de 70 o início da indústria etanol e com um programa lá até iniciado no governo Lula também em 2004, o Programa Nacional de Biodiesel, e são duas indústrias pujantes e crescentes aqui no Brasil que empregam muita gente e que desenvolvem muita tecnologia, porque veja só, os arranjos que a gente tem aqui no Brasil não são iguais aos que a gente tem nos Estados Unidos. Mas a gente agora tem que atacar, e o governo e toda a sociedade está de olho nisso, atacar os combustíveis de aviação e os combustíveis marítimos renováveis, justamente para que a gente possa descarbonizar uma indústria que é global, né? E que, como eu falei, ela tem um problema que é bem mais difícil de tentar se resolver com a eletrificação. A competitividade, Então, por professor, exemplo, você falou claro. dessa competitividade. A competitividade dos biocombustíveis, em termos de preço, de escala, eles, até que ponto essa diferença que a gente tem de economia de escala, de preço, podem prejudicar o avanço desses combustíveis dentro do mercado? Uma disputa, por exemplo, no caso dos transportes, né? A gente teve uma situação em que um Conselho Nacional de Política Energética, ele e tinha uma medida para aumentar a quantidade de biocombustível adicionada ao nosso diesel, como a gente tem com a gasolina, ali nos 27%. Acontece que o preço do biocombustível iria elevar o preço do diesel na bomba. E com isso, o Conselho voltou atrás, né, revisou a medida e manteve um percentual mais baixo. É possível esse preço atrapalhar, ou então as tecnologias que estão sendo desenvolvidas podem favorecer de forma que seja realmente competitivo em termos de preço e de eficiência energética? Com certeza.
esse desafio aí, né, é vivido por qualquer nova opção, né? Porque como você tem uma indústria que trabalhou 100 anos e outra que está há 20, obviamente você não pode esperar que a outra indústria seja tão competitiva de cara. Mas isso ocorre porque ambos as matérias-primas para os nossos derivados, quanto para o biocombustível, no caso aí do biodiesel, elas têm um preço aí global, são commodities, né? Então há momentos que o contrário acontece, tá, Marcelo? É importante a gente ressaltar isso. Há momentos que o etanol fica mais barato que o derivado fóssil equivalente, que é a gasolina, e que o biodiesel fica mais barato do que o diesel. Então é uma política mais de Estado. Se a gente quer uma matriz mais limpa, menos emissões, realmente isso tem algum custo. Assim como, por exemplo, no caso da navegação, quando se tomou a decisão de começar a descarbonizar a navegação mundialmente e a aviação, também se há um custo. Cabe a gente trabalhar em inovações tecnológicas para diminuir esse custo para a sociedade e aumentar, assim, acelerar essa transição, né? E sobre a sua pergunta especificamente do biodiesel, um caminho que a gente tem aqui muito interessante no Brasil, Marcelo, é a valorização de coprodutos, né? Para cada litro que a gente produz de biodiesel, a gente também produz uma outra coisa que chama glicerol, por exemplo, que é uma coisa que é utilizada em vários fármacos. Só que a indústria brasileira, até um tempo atrás, não tinha um incentivo para processar isso aqui e transformar, por exemplo, em um produto de maior valor agregado. Hoje em dia, a gente já vê várias aí indústrias investindo em valorizar esse coproduto que pode virar até um plástico verde. Então você vê como as coisas se conectam, né? Não só combustíveis, como o bem de consumo final também pode ser valorizado através aí de um coproduto. Então as inovações tecnológicas elas vêm justamente, têm que vir e têm que ser incentivadas para melhorar a competitividade. E a gente espera aí tanto o etanol quanto o biodiesel que a gente continue crescendo a participação, né? A gente já tem países no mundo que utilizam 35% de biodiesel. É, então, assim, não é uma limitação técnica, mas assim como eu falei lá do petróleo, a gente tem que entender que existe um equilíbrio entre o ritmo que a gente faz, entre a demanda que cresce, a demanda de diesel, é, e a capacidade de produção, né? Mas a gente importa muito diesel, Marcelo. Então, assim, até para trazer empregos para o Brasil é uma medida interessante. Agora, a gente vem recompondo esse aumento aí do biodiesel e é fundamental. O biodiesel e o etanol são fundamentais para a descarbonização no curto prazo. E mais que isso, a gente estava falando aqui de combustível de navegação, né? E de aviação que eu falei que a gente vai precisar disso porque são mercados globais, né? Não dá para um navio sair daqui seguindo uma regra, chegar em outro lugar e ter outra regra. A aviação é a mesma coisa. Então, para esses combustíveis, por exemplo, a indústria de biodiesel ela se conecta diretamente à indústria do bioquerosene e também à indústria da navegação. Afinal, já tem uma série de estudos que a gente pode misturar biodiesel ao óleo bunker, que é o combustível marítimo, tá? Ou a gente pode misturar também etanol, teve um estudo recente. Então, veja que essas são indústrias no Brasil que vão deixar a gente à frente para essa segunda fase, que é a descarbonização do transporte de massa global, né? Navio e avião, quando você pede o seu produto, por exemplo, importado de algum local, ele vem lá de navio, avião, e como eu falei, né, não tem como a gente ter uma regra aqui e uma regra lá. Então, as regras são reguladas internacionalmente. Isso gera uma grande oportunidade para o Brasil e mostra que, enfim, é possível liderar esse mercado de novos combustíveis, fontes limpas e fontes renováveis de energia. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu trago aqui a pergunta que homenageia o nome do nosso programa. Na sua opinião, o que é cidadania?
na minha opinião, cidadania é exercer o direito de viver em sociedade bem e tentar agir para o bem maior de todos, e aí, em especial, por exemplo, na descarbonização. Hoje em dia, vendo esse problema, cada um pode fazer um pouco, seja com a coleta seletiva, seja abastecendo o carro de etanol ao invés da gasolina, é, ou seja, pensar na sociedade, viver de uma maneira que, obviamente, você pense em você, mas pense também nas consequências das suas ações para outros. Eu acho que seria isso. Bom, professor João Monerá, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Nada, o prazer foi meu, Marcelo. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí a entender essa transição que a gente vive. Ajudou bastante. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.